Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio da nossa websérie Pandemídia, uma produção do curso de Pedagogia. E hoje, junto com a nossa querida professora Isabel Braga e o nosso querido professor coordenador do curso de Pedagogia, Marcos Alvarenga, estamos com um convidado muito especial, né? Que é o professor Rafael Bonato Quintanilha. Ele que é licenciado em Matemática pela Unicamp, em Pedagogia pelo Centro Universitário Unifacvest, membro do GPMAI, né, que é um grupo de estudos e pesquisa em educação matemática dos anos iniciais da Unicamp, professor efetivo e coordenador da área de Matemática e Ciências da Natureza pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, na Escola Estadual de Ensino Integral do Jardim Santa Clara do Lago, em Hortolândia, pela Diretoria de Ensino da região de Sumaré. E também ele possui uma experiência com formação de professores e coordenadores, enquanto atuação como professor coordenador do núcleo pedagógico da Diretoria de Ensino na região de Sumaré. Então, eu queria dar as boas-vindas para ele, as boas-vindas para a professora Bel e para o professor Marcos, e passo a palavra aí para o professor Marcos dar um alô. Eu agradeço a vinda do Rafael para bater esse papo conosco, um assunto bastante interessante em tempos de pandemia, que é a questão do letramento digital e as possibilidades do professor. Lembrando que a nossa proposta do Pandemídia é extrair o que ficará de bom a partir desse momento que nós estamos passando de confinamento social. A educação se transformou, a mídia entrou de vez na educação e certamente com muita propriedade e visão para o futuro. Então, nessa proposta da Pandemídia, nada melhor do que estar aliado da professora Bel, que é também coordenadora dos cursos de comunicação social da Unify, e nossa professora aqui na pedagogia, apresentando a relevância da mídia na educação, uma coisa também que traz a vinda do professor Rafael conosco hoje. Então, antes do professor Rafael fazer a saudação, queria agradecer a professora Bel por estar conosco e já abrir espaço para que ela traga a primeira questão sobre essa questão do letramento digital com o professor Rafael. Boa noite. Olá, pessoal, muito bom estarmos aqui de novo, né, em mais um episódio aqui da nossa websérie Pandemídia, que está aí perpassando temas tão importantes para a área da educação, principalmente neste momento, né, em que estamos aí um pouco mais isolados, principalmente nós todos aí, atores tão importantes, né, sociais dentro da educação. Queria aqui também saudar o professor Rafael e já de saída, professor Rafael, gostaria aí de uma fala, né, até mesmo para a gente equilibrar aqui nosso primeiro ponto da conversa, que seria exatamente sobre o uso da mídia enquanto uma ferramenta na educação. Ela já era utilizada, já existia essa perspectiva, um pouco ainda tímida, muitas das vezes tímida, né, mas que os professores já tentavam ali trazer experiências a respeito disso. Diante de tudo isso que a gente tem vivido nos últimos meses, a mídia veio, de fato, para ficar e se integrar à educação, seja ela presencial ou remota? Olá, tudo bem com vocês? Eu queria já de antemão agradecer o convite, né, do professor Marcos e, consequentemente, da Unify. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu fico muito feliz com esse convite. E respondendo a sua pergunta, né, se a mídia veio para ficar, eu acredito que sim, que ela tenha vindo para ficar, né, ela ainda é uma coisa que está todo mundo aprendendo, né, tem muita gente manipulando e começando agora, né, como você disse, essa questão da timidez, ela vem bem lentamente, e agora é aquele lance de ou você coloca de vez, ou você acaba ficando para trás e deixando os seus alunos para trás, né? Então, é uma coisa que veio para ficar assim, só que a gente não pode perder essa questão do estudo contínuo. É sempre um desafio, porque a cada dia é uma ferramenta nova, é um tipo de tecnologia diferente que vai aparecendo, e a gente precisa estar bem informado nesse sentido, para colocar para os nossos alunos lá na sala de aula. Abrir o espaço agora para a Tássia, né, Tássia? Vamos lá. Eu queria... Muito bom, professor.
com a sua fala inicial, estava pensando aqui que a tecnologia ela substituiu vários trabalhos, né? Por exemplo, tinha coisas que a gente precisava ter alguém para resolver, hoje em dia faz por aplicativo. E na parte de educação, mesmo com essa evolução tecnológica, né, com um monte de coisa que dá para fazer remotamente, o professor ele tem um papel insubstituível, né? Eu queria ouvir um pouquinho sua opinião sobre isso. Você acredita que o professor tem um papel insubstituível? Como? Por quê? Eu considero o professor insubstituível, sim, até porque a gente já há algum tempo já vem estabelecendo essa comparação do professor como um mediador do conhecimento, né? Então, conforme as aulas, esse papel mediador do professor, ele acaba sendo cada vez mais presente. E está aí essa questão da tecnologia. Talvez essa timidez da tecnologia, ela seja justamente pelo fato do professor ainda estar se transformando no mediador. Então, enquanto o professor ainda fica naquela da exposição, né, de colocar o conteúdo e de ficar apresentando o conteúdo com exercícios, a tecnologia ela acaba ficando um pouco distante. Conforme o professor ele vai trazendo essa mediação, ele consegue utilizar a tecnologia para esse ensino remoto. Então, eu acredito que não adiantaria o ensino remoto sozinho, né, só um vídeo, não acredito que o aluno possa se estabelecer sozinho sem a presença do professor. E a presença não no sentido de estar perto, né, mas no sentido de fazer essa mediação, de colocar e de qual é a melhor forma de apresentar isso para o meu aluno e de fazer esse engajamento dele com a própria ferramenta e com o próprio conhecimento. Então, não vai substituir, não vai existir televisão, nem computador e nem celular que vá substituir o professor nesse tipo de ensino aí. Não tem como substituir o conhecimento crítico, né? Isso a máquina não traz essas discussões e tal, tem bastante coisa envolvida. A máquina auxilia, né? Mas quem faz esse transporte é o professor, né? Mas ainda assim, se a gente puxar o histórico, a gente tem alguns momentos delicados do uso da tecnologia na educação, né? Por exemplo, até 2007, a lei 12.730 no estado de São Paulo, ela versava o celular, por exemplo, como algo proibido. Depois, em 2017, ele passou a ser utilizado para finalidades pedagógicas, a partir da lei 16.567. E, de repente, com a pandemia, ele virou um instrumento vital para a educação, né? E aí vem essa questão que o Rafael permeia muito bem. Nessa situação, o professor teve que fazer um letramento digital forçado, né? E nessa situação do professor, Rafael, analisando a pandemia, embora ainda no processo contínuo da pandemia, ela vai deixar marcas muito positivas para a formação de professores e, consequentemente, para a praxis educativa, né? Realmente, Marcos, eu queria enfatizar isso que você disse. A lei era de 11 de outubro de 2007. A primeira que proibia o uso do celular. Depois veio 6 de novembro de 2017. 10 anos depois. Então, levou 10 anos, né? Foi necessário que tivessem 10 anos para que se percebessem que o celular era uma ferramenta que poderia, sim, ser utilizada. Então, e veja bem que em 10 anos, quanto que a tecnologia não evoluiu, porque é tudo muito rápido. E só demoraram a perceber em 2017 que isso poderia ser um auxílio, né? E o que você colocou a pandemia trazer isso para a prática do professor é justamente essa questão de mudar a forma de ver o ensino, de como eu apresento isso para o meu aluno, que a pandemia vai trazer um benefício nesse sentido,
né, o ensino remoto vai nos mostrar que é possível estabelecer cada vez mais um outro tipo de ensino, ou seja, o ensino híbrido, a sala de aula invertida, e todas essas metodologias que a gente já vinha trabalhando e já vinha fazendo numa pegada um pouco mais lenta, que ela tem tudo para se intensificar agora após a pandemia. E, como eu disse lá no começo, eu acredito que ou o professor ele entra nesse esquema e ele se forma e ele vai se inteirando dessa questão da tecnologia como uma ferramenta que pode auxiliar lá no ensino presencial, ou ele começa a perder campo justamente para o aluno e ele começa a perder o aluno dele lá na frente, né? Acaba ficando desinteressante e moroso e a gente continua naquela coisa do tradicional, né? Acaba voltando. Então, ou a gente aproveita isso que você falou para a formação de professor, ou acaba continuando lá nos tempos remotos. É interessante, tempos remotos, né? Ensino remoto, tempos remotos, se parar. Rafael, eu acho que seu microfone ficou mutado. Você nos ouve, professor Rafael? Ouço sim. Agora sim. Antes aqui dos meus colegas também colocarem aí, né, a sua inserção, aqui no curso de Pedagogia da Unify, né, a gente tem essa preocupação, né, em formar aí os futuros pedagogos, já dando a eles essa expertise de saber mobilizar as novas mídias e outras coisas mais, né? Há alguma dica específica sua para esses nossos alunos que estão se preparando aqui na Unify dentro do curso de Pedagogia, para que realmente utilizem, né, essas ferramentas digitais de uma maneira ainda mais eficaz, né? Qual que seria o teu conselho para esses futuros pedagogos que estarão dentro de espaços escolares daqui mais, né, alguns anos como profissionais, mas já atuando como estagiários e outras atribuições? A autoformação é algo que nenhum professor pode perder de vista, né? Estudar por conta própria e manipular. Pegar o computador e manipular. Ir atrás, estudar, explorar aquele aplicativo. Tem uma série de coisas que a gente pode encontrar na internet, uma série de materiais. E a própria BNCC traz, entre as 10 competências gerais, ele traz a 5ª competência, que é da cultura digital. E se a gente tem que colocar isso para o aluno e fazer com que ele tenha essa competência, nós precisamos primeiro adquirir essa competência. Então, a manipulação, eu acredito que seja a chave do negócio. Respondendo a sua pergunta, seria a manipulação. Entrar, procurar, participar de cursos, aproveitar esse momento da pandemia. Eu entendo que é muito trabalho, a gente tem mesmo até se organizar nessa questão da rotina, mesmo estando há meses, mas a gente pode aproveitar esse tempo justamente para isso, né? Para estudar e manipular as ferramentas que estão aí disponíveis. Mesmo porque cada dia que a gente acorda tem uma atualização diferente dos aplicativos, né? Tem. Então, tem sempre que estar se atualizando, estudando. E Rafael, você estava comentando e eu pensei numa coisa aqui, que os professores também precisam ser flexíveis, né? Com essa parte tecnológica, no sentido de que muitas vezes você vai apresentar uma ferramenta para o aluno e o aluno te apresenta uma outra que seja muitas vezes até ainda melhor, ou às vezes até mais adequada, né? Então, o professor também tem que ter essa flexibilidade de aprender, né? Porque tem ainda alguns professores que são resistentes. Então, principalmente agora que todo mundo foi pego no pulo, né, do gato, digamos assim, com a pandemia. Então, é bem interessante os professores serem flexíveis e também ouvir os alunos, né? Porque os alunos têm bastante coisa a oferecer, principalmente nessa parte tecnológica. E de fazer uma troca, né? Estabelecer essa troca com o aluno. E o professor também não pode perder de vista que, por mais que o aluno seja um nativo digital, como vários estudos dizem, ele é um nativo digital para aquilo que ele conhece.
né? Ele pega o celular para jogar, ele usa o computador para assistir a um vídeo ou até mesmo para um jogo, mas a ferramenta que vai auxiliar no estudo, muitas vezes o aluno não tem esse conhecimento. Então, o professor também precisa entender que talvez o aluno não saiba manipular aquela ferramenta que ele está apresentando. Então, também tem essa parte prévia. Eu preciso ensinar o meu aluno a mexer com essa ferramenta, né? Um exemplo assim, que a gente pode ver aí é a questão do Classroom, da Google. O próprio aluno, ele não tem conhecimento da ferramenta, das potencialidades. O professor ele precisa explicar para o aluno se apropriar disso e aí ele utilizar aquilo como uma ferramenta educacional. Assim como outros aplicativos específicos, como no caso da cultura digital, a gente tem aí, eu posso até deixar como sugestão o Scratch, né, que se você procurar lá, digitar no Google Scratch, vai aparecer um gatinho e ele utiliza linguagem de programação por blocos. É bem simples e isso está dentro da competência 5 da BNCC. O aluno provavelmente não conhece, mas aquilo te dá uma série de possibilidades para trabalhar essa questão das tecnologias digitais e produzir informação e conhecimento. Olha, Rafael, a nossa fala do Pandemídia, ela é curta, para deixar um gostinho de quero mais, e a sua fala, com certeza, quero muito mais, né? Então, eu vou lançar aqui nossa última provocação para o convidado, e depois a gente acaba se despedindo, mas já fica aqui meu convite para que um dia você venha falar com a turma, para que bata esse papo gostoso conosco no presencial também, tá? Mas a minha fala, ela sintetiza a questão assim, a tecnologia sempre existiu, né? A tecnologia sempre existiu no que se refere aos meios tecnológicos daquele momento, e a tecnologia vai continuar em evolução, né? E a educação não pode perder o bonde da história. Esse é o grande momento, por isso o Pandemídia, onde a mídia, né, os meios midiáticos, tecnológicos, eles abriram rombos fantásticos para que a educação permeie e transita por eles, né? Ainda assim, o papel do professor é o papel da criticidade, é o papel do orientador de conteúdo, né? E aí que vem a minha última questão para você. Tudo é maravilhoso do ponto de vista que a mídia entra na educação. Tudo é maravilhoso do ponto que a tecnologia entra na educação. Mas ainda falta para todos os lados, tanto de quem está na sala de aula como professor, quanto de estudante, saber filtrar, saber analisar, por isso essa sua questão da manipulação, né, de manipular o ambiente tecnológico. O que você acha que, por exemplo, qual será o próximo caminho? Voltando para o presencial, não dá para fingir que nada aconteceu, muito pelo contrário, a evolução aconteceu com muita clareza. Mas em que momento você acha, ou se você acredita que haverá esse momento, aonde será apresentado tudo que se viveu e o que teve de bom? Que caminho nós vamos? Como nós vamos amadurecer o nosso nativo digital, o nosso imigrante digital, para que ele permaneça digital, mesmo com a escola presencial? Você consegue vislumbrar esse, não fim de caminho, mas a luz do fim do túnel, num caminho novo? Eu só consigo vislumbrar isso, Marcos, se o professor se despir daquela amarra de que a educação é sempre assim e que ela vai continuar assim, né? Eu acredito que o professor ele precisa abrir esses horizontes, como você disse, o que será depois disso. Eu acho que todo mundo precisaria pensar, todo professor precisa pensar como vai ser o depois. O que eu vou incrementar, o que eu aprendi nesse tempo que eu posso usar isso para melhorar a minha aula. Não dá para continuar, né, como diz a Ana Aragão, que é psicóloga da Faculdade de Educação, docente em Psicologia Educacional, ela diz que
Não dá para a gente continuar com o jeitinho Gabriela de ser, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, não dá. A gente precisa se despir dessa amarra e colocar isso que a gente aprendeu, que a gente foi cultivando durante a pandemia, para os nossos alunos. Afinal de contas, nós estamos lá na sala de aula por eles, né? Então, a gente precisa colocar isso em prática e levar essa tecnologia e fazendo até um paralelo com a medicina, por exemplo, eu acredito que grande parte da população, quando vai ao médico ou vai marcar uma consulta do médico, olha lá e vê se o médico já tem experiência ou não. Às vezes até consulta na internet o CRM do médico, né? Se for um CRM baixo, opa, esse médico tem experiência, ele tem anos de janela. Mas ele tem anos de janela de clínica, mas será que ele estudou? Será que ele está, por exemplo, por dentro dos novos procedimentos da medicina? Eu preciso fazer uma cirurgia e eu quero que o médico faça o procedimento o menos invasivo possível. Então, ele vai usar recurso tecnológico, a cirurgia por vídeo. O médico que não se inteirou dessa parte da tecnologia, ele vai abrir a sua barriga inteira. Eu acredito que isso seja a mesma coisa com o professor. Não dá para a gente ficar como se nada tivesse acontecido e voltar como era antes. Precisamos incorporar toda essa questão da tecnologia, mas para isso precisamos aprender. Então, eu volto na tecla da autoformação e da formação continuada do professor. Eu quero deixar registrado essa questão aqui, porque é desse jeito que a gente consegue avançar. Se a gente quer que os nossos alunos estudem, eu preciso mostrar para eles que esse é o melhor caminho. Exatamente, acredito que a gente não pode deixar passar batido, né? A gente tem que ver todos os pontos positivos de tudo que está acontecendo no momento. E eu tenho certeza que a gente vai levar muita coisa boa, principalmente dessa parte tecnológica. Eu aprendi muita coisa e tenho certeza que vários professores também estão aprendendo. É importante a gente continuar aprendendo sempre, né? Não é só durante a pandemia. A pandemia. Bom, eu queria agradecer ao professor Rafael. E durante a pandemia também, né? Durante a pandemia também, exatamente. Professor Rafael, eu queria te agradecer por estar aqui conosco hoje, em mais um episódio da nossa websérie. Muito obrigada por estar aqui conosco. E foi de grande valia, é um tema muito importante, muito interessante, que eu tenho certeza que se tivesse mais tempo a gente ficaria discutindo um tempão aí, muito bacana. Obrigado, professor Bel e o professor Marcos também. A gente que agradece, Tássia, muito obrigada, professor Rafael. Vou passar a palavra para o professor Marcos fazer o fechamento deste nosso, então, terceiro capítulo da série Pandemídia. Um dos fantasmas da pandemia pode ser uma internet travada, e hoje parece que eu não estou legal aqui, né? Então, essa resiliência da internet faz toda a diferença para a pandemia se desenrolar com sucesso. O fato é que essa primeira série, né, da pandemia, é um presente da pedagogia para o Dia dos Professores, enxergando as possibilidades de sobrevivência da pós-pandemia. Lamentar pandemia, todo mundo lamenta. Lamentar isolamento, todo mundo lamentou. É hora de, ainda em isolamento, não é hora de nenhuma coisa diferente disso, mas é hora de enxergar além do alcance. Enxergar o posterior. Depois que isso acabar, porque vai acabar. Sabe-se lá quando, como e com quem a gente vai estar. Mas depois que isso acabar, aonde é que a gente aprendeu? O que houve de evolução na nossa área? Vocês, estudantes da pedagogia da Unify, são contemplados com uma formação, como a própria Bel diz inúmeras vezes, 4.0, por enxergarem essa necessidade pré-pandemia, porque quando o curso foi concebido, nós estruturamos conteúdos digitais de educação, mídia e educação, pré-pandemia, então vocês já estão na vanguarda do novo mundo. Mas e o resto? Como é que o resto está fazendo hoje?
né? Então vocês serão aí os comandantes do novo mundo. Graças a Deus, nós 4 que estamos debatendo aqui, temos essa percepção de que coisas boas acontecerão. Então eu encerro o Pandemídia, vou abrir um espaço para o Rafael fazer os agradecimentos finais dele, mas eu encerro em nome do nosso curso, da nossa pedagogia tão diferenciada, que casa tão bem com a comunicação social que a Bel coordena, né? Que nos dá um horizonte gigante de possíveis pactuações entre os nossos cursos, entre os nossos estudantes, entre as nossas histórias, para que a gente possa, de fato, trazer uma educação de qualidade, para que a gente possa comunicar a educação, né? Saber comunicar a educação, para que a gente seja, de fato, um professor diferenciado, né? Então, agradeço, né, na pessoa do Rafael, aos outros convidados que estiveram conosco, e sintam esse carinho como um presente de dia do professor para o professor do futuro, para o professor que já está vivendo a expectativa pós-pandemia. Rafael, obrigado, querido. Sempre um prazer te ouvir. Eu me sinto presenteado, né, com esse convite. Você falou do presente do Dia dos Professores, isso para mim é um presente também estar aqui com vocês, participando dessa conversa. E eu queria deixar uma mensagem que a gente precisa, não podemos esquecer. O que nós vamos fazer com o que nós aprendemos nesse momento? O que nós vamos levar lá na frente? Não podemos jogar fora e dizer que nada aconteceu, eu não aprendi nada e voltar como era antes. Precisamos aproveitar esse momento, como você disse, Marcos, para lá na frente colocar tudo isso em prática e aprimorado. E cada vez mais a gente participando desse crescimento intelectual nosso e dos nossos alunos. Então, muito obrigado pelo convite e fico aqui, deixo a minha saudação para vocês. Bom, eu só vou encerrar, eu gosto de falar muito, né? Com uma ideia que eu tenho na cabeça desde o começo que eu comecei a estudar esse negócio de pandemia. Voltar ao que era antes, não tem como, por 2 motivos. Primeiro, porque é impossível, e segundo, porque não precisa. A gente precisa evoluir. Educação é evolução. Fechou? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado, viu?